É isso, gente. Já estávamos aqui aquecendo. Eu preparei alguma coisa mesmo, na nossa conversa, com Noemi, com o Romildo. Lembrar também que, nesse meio tempo, a gente apresentou o tema da janela, retomou o tema da janela lá na preparatória para o encontro brasileiro do Campo Freudiano. Foi alguma coisa que nos enriqueceu. Então, um pouco fruto disso tudo. E avançando nesse lado que, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância, ao mesmo tempo sabe da dificuldade, que é passar para o registro do som, mantendo, claro, o registro do olhar. Vamos ver. Mas antes eu recapitulo um pouquinho o que a gente falou da outra vez. A gente abordou a presença do analista como a de um objeto A, de Lacan. A gente retomou a aproximação feita por Lacan entre a estrutura da realidade psíquica, mas também a realidade compartilhada e a estrutura de uma janela. A fantasia, então, nesse sentido, é tomada como um enquadre fundamental, um modo de olhar o mundo que define alguma coisa em cena e alguma coisa fora de cena. A gente afirmou ainda que uma perturbação, um desequilíbrio nessa realidade, instaura um espaço entre dois, como a gente insistiu, um espaço nem fora nem dentro da cena, de estranheza. E aqui a lembrança da cena do Freud no trem e também dos quadros de Magritte, chamados A Condição Humana, que nos trouxe um pouco assim de imediato essa experiência de perturbação e estranheza. E é nesse regime de desrealização que uma análise instaura, que esse objeto estranho se apresenta, esse objeto A, objeto entre dois, elementos híbridos, restos de lembranças, colagens, fragmentos, tudo o que Lacan chamou de resto, dejetos, que vão sendo reunidos sob essa letra A. São esses objetos que foram descartados, mas não puderam ser jogados fora, e que ficam morando assim no entre dois do recalque. Exatamente por esse poder desestabilizador da realidade psíquica, podemos dizer, que eles produzem subversões. Eles forçam a reconfigurações do ego. Quem faz andar uma análise é esse tipo de objeto. Por isso, Lacan diz escreve o discurso analítico tendo como agente o objeto A, o discurso do analista. E a gente entende também por que Lacan vai dizer que o analista faz semblante desse objeto, que foi um tema que o Romildo desenvolveu justamente na preparatória. O analista faz semblante do objeto para fazer acontecer o ato analítico. A discussão sobre a análise online seguiu um pouco daí. Como é que a gente instaura esse espaço de estranheza hoje, online, quando a gente está justamente num espaço já estranho entre as telas? Entre a tela do computador, a janela da casa, ou as telas agora, eu aqui entre 4 telas ao mesmo tempo. Mas hoje, isso foi a recapitulação, a gente combinou de trazer um outro objeto, ou outro aspecto do objeto A, que tem o mesmo efeito de surpresa, mas com base em outro modo de apresentação, a voz. Suspiros, porque é difícil. Tentei colocar do jeito o mais condensado e, ao mesmo tempo, o mais simples, o que eu consigo dizer com alguma certeza sobre isso. Ela é difícil, mas a primeira maneira, talvez a maior dificuldade para retomar o tema da voz é que a gente tende a reproduzir com o campo sonoro o que a gente pensa e age com o campo visual. A gente imagina que ela sabe que ela também vai aparecer no entre dois e também vai produzir efeitos de subversão. Mas a gente tende a seguir o mesmo raciocínio, que é pensar que, do mesmo modo como há uma estruturação cena e fora de cena, a gente tende a pensar que, no plano sonoro, haveria alguma coisa como um jogo entre o que se ouve e o que não se ouve. A gente supõe, por exemplo, uma cena musical, por exemplo, a melodia, e um fora de cena, que seria um barulho ou silêncio. A gente apresenta uma cena de discurso, eu falando, e o barulho ou ruído ou silêncio como fora de cena. É possível. Dá para trabalhar assim, tomar a voz assim. Mas a voz não se resume
a esse tipo de intervenção, de presença na sessão analítica. É preciso um passo a mais. Isso porque a experiência auditiva resiste a esse modo de estruturação, porque ela não se dá num regime de descontinuidade, como o olhar. O olhar funciona entre o aparente e o oculto, visível e invisível. Mas o som, a voz, vem num regime de continuidade. A gente não parte de um tudo ou nada de base, olhos abertos ou olhos fechados, em que a cena aparece ou desaparece. Paisagem sonora não desaparece nem quando a gente tapa os ouvidos. Sempre se ouve alguma coisa. Lacan refere-se a isso, dizendo que não se pode tapar os ouvidos, no seminário 23, por exemplo, mas desde o seminário 3. E, como sintetiza Pascal Quignard, os ouvidos não têm pálpebra. Por isso mesmo é que é preciso todo um trabalho, e quase artificial, quando a gente quer instaurar um fora e dentro sonoro. É possível. Quando a gente dorme, por exemplo, com o ar-condicionado ligado, a gente cria um fora artificial, só que não se faz entre som e silêncio, mas entre os sons aleatórios da rua e outro tipo de som. Som contínuo, pacificador, aquele ronron elétrico que vem instaurar um dentro e fora, mas que não existe por si só. Mesmo numa canção, voltando ao exemplo de uma canção, que seria uma paisagem sonora bem definida, começo, meio e fim, que equivaleria a um enquadre, alguma coisa em cena. Mesmo assim, tudo é muito mais fluido. Quando termina uma canção, lembra de quanto ela pode ficar na cabeça muito depois e nos assombrar o dia inteiro? Ou ao contrário, quando a gente de repente percebe que estava com a música na cabeça? Então, com o som, com a voz, o objeto A ganha outro aspecto, é verdade, e é como se ele se desdobrasse na sua função. Esse é o ponto difícil. Por um lado, podemos tomá-lo como visual. Assim como no visual, ele pode ser um resto sonoro, um lixo que retorna. Aquilo que aparece na cena pictórica como borrão, mancha, punctum, como Barthes, ou o senhor antipático no trem, do Freud, anamorfose, Lacan no seminário 11, no plano vocal, vai tender a vir como ruído na comunicação, restos de dizeres abandonados, lapsos, monstruosidades verbais, como fala Lacan no seminário 5, que vão introduzir na cena analítica a subversão, abrindo a porta para o inconsciente. Mas, por outro lado, esse é o mais difícil de acessar, tem algo na força desse objeto que vai estar no modo de apresentação como presença contínua. Não é entre presença e ausência, é a certeza de uma presença. E alguma coisa entre audível ou inaudível. Não exatamente uma voz ouvida, mas pressentida. Um dizer, não tanto um dito. Ou um quase dito. Ou uma quase fala que se insinua. Não é essa uma dimensão da presença do analista? Não é o que a gente sente muitas vezes quando o silêncio do analista nos perturba ali atrás? Ou então, simplesmente o clássico do analista. Mas pode ser mais. Experimentem, por exemplo, que não deve ser a força de um ronco do analista ali atrás. No mínimo, alguns vão se embora. Outros vão ficar aterrorizados. Aliás, foi a minha experiência, que eu já contei várias vezes. Mas, no dia a dia, mais corriqueiramente, por isso o título de hoje, se a dimensão da presença sonora pode simplesmente ser isso que a gente ouve do vizinho ao lado, isso que a gente pressente do vizinho. Então, a questão ficaria como trazer, como entra no trabalho analítico, esse aspecto do objeto voz. Ele é tão pouco apreensível, e tão presença, e tão inapreensível. A gente já falou, pode ser pelo silêncio, pode ser pelo ronco, pode ser pelo rum-rum, quase caricato, né? No livro, no meu último livro, eu tentei fazer a diferença entre a cena, que ficaria mais para o olhar, e a vizinhança, que ficaria mais para o som, justamente. Mas como favorecer esse poder de interpretação desse aspecto da voz? Parece o aspecto da voz na sua dimensão quase fora do sentido.
não presença ou ausência, mas presença pressentida. Aí a gente vai ter que pensar mais, como já aparece, em ritmo, intensidade. E eu retomo rapidamente o exemplo que eu dei da outra vez, que era aquele que estava na varanda gritando fora Bolsonaro. Eu continuo achando que vale a pena, porque ele traz alguma coisa desse sentido. Os seus vizinhos também gritando, todos, mas alguém, um vizinho, grita forte demais, transtornado demais, violento demais. E, num instante, aquele que estranha esse grito. E, em vez de estar em comunhão com todos os seus vizinhos, agora, juntos contra esse idiota macabro na presidência, ele se vê entre duas realidades, estranhando o antibolsonarista, quase como estranhava antes o bolsonarista. É esse tipo de efeito que a intensidade sonora pode provocar. Revolução, subversão. Mas não porque alguma coisa entrou em cena, mas porque alguma coisa se precipitou não, se ampliou nesse grito. A gente vê que, às vezes, na voz é a intensidade, é o tom que faz a diferença. Mas mostra também como é difícil separar dessa presença do outro. Ele estava ali. Foi alguma coisa na intensidade que permitiu a separação. Mas a separação não é porque apareceu a voz do vizinho, é porque ela apareceu de uma certa maneira. É difícil separar da presença do outro quando ele é vocal. Foi preciso uma espécie de excesso, uma intensidade estranha, para que o vizinho se tornasse de amigo estranho. A dificuldade dessa separação com a presença sonora do outro é porque o som não vem de fora, o som em geral. A voz é sempre já entre dois, é meio dentro, meio fora. A gente sempre ouve um pouco dentro e fora. Isso é difícil de aprender, mas é só parar para pensar. Inclusive pela fisiologia. As ondas sonoras nos alcançam de fora, por condução aérea, pelos ouvidos, e, ao mesmo tempo, de dentro, digamos, por condução cranial, condução óssea. A caixa craniana vibra com as ondas sonoras. Então, é como se a gente ouvisse tanto dentro quanto fora. É só parar, se a gente fecha o olho, se vocês fechassem o olho e pensassem, de onde vem minha voz agora? Certo, ela está vindo do alto-falante. Mas esse som vem, a gente ouve no ouvido ou ouve lá dentro? É essa continuidade meio mediana, meio precária, dentro e fora, que faz a voz, que dá à voz esse poder de desrealização que ele tem. Porque ela está sempre meio fora, meio dentro. Ela não respeita as barreiras básicas do corpo, dentro e fora. É o que faz que quando a gente está cantando uma missa ou cantando alto com a multidão, é como se o corpo desaparecesse. Aquela voz faz a comunhão total. É o que faz também com que a gente se perca da gente mesmo e parte a funcionar numa multidão nesse tipo de som comunal. Então, vale perguntar, quando a gente é uma questão para a gente, para os próximos seminários, como falou o Romildo, e se a gente vai abordar o objeto voz, a gente se perguntar se a gente não está só abandonando, em parte que seja, o tema da estrutura da janela e fora da janela, da fantasia. A gente está indo para um elemento de continuidade e intensidade, não mais dentro e fora, sim ou não. E, nesse caso, a gente não é levado também a abandonar o paradigma da neurose como referência e passar a ter a psicose como referência. Então, pelo menos, alguma coisa que a psicose pode nos ensinar com relação à presença do analista vocal. Afinal de contas, todo o trabalho do psicótico, pelo menos na sua versão paranoica, é definir um dentro e fora estável, justamente, pulsando essa presença do outro, através do delírio, no caso da paranoia, mas para colocar esse gozo do outro que o aflige fora, ao modo de uma voz que o insulta, é verdade, mas de fora. Uma voz invasiva, mas externa. Então, esse ponto é o ponto central, me parece, de passagem, e eu acho que o insulto é o ponto que fala disso, o insulto. O insulto, agora, no caso do psicótico, fora, agredindo. No caso digamos, do neurótico, do cidadão estruturado pela janela, o insulto ele tem esse poder, parece que ele está atacando o ser, sem atacar, não exatamente dentro ou fora. Esse é o ponto. A gente diz que o insulto é de puro ódio. É de puro ódio quando a gente é tomado por insulto, né?
É de puro ódio porque ele aparentemente é pura voz, pura presença. Mas não. Ele é um elemento significante, uma palavra, por exemplo, que rompe fora da cadeia, como diz Lacan. Quando a gente chama alguém de vaca, não tem a menor importância qual é o sentido dessa palavra. O que tem importância é que essa palavra está sendo dita como puro veículo da voz. Ao mesmo tempo, tem uma palavra. Isso é fundamental. Porque é isso que vai fazer com que a gente não diga, não é o puro ódio, não é a pura presença. Ele precisa do significante. Digamos, a força do insulto na sua relação com o material significante é que vai ser um ponto importante na nossa clínica, onde algumas vezes, algumas intervenções são feitas na base do S1, e não S1, S2. E é claro, por favor, que não é a ideia de funcionar como no insulto. Mas muitas vezes na análise aparece algum S1 desse tipo e a gente sente-se intimado, convocado por esse S1, por um fragmento de lembrança, que vem assim, isso é, e não isso é porque, S1, S2. Esse era o ponto onde eu queria chegar. Para concluir, porque a gente precisa fazer pelo menos deixar em margem aqui do que a gente vai discutir, mais uma vez registrado, que a gente tem que se perguntar cada vez o que do que a gente faz pode nos ajudar, ou ajudar talvez a nós, ou pelo menos a trabalhar ou estar nesse fim de mundo acontecendo como hoje está acontecendo. Valeria perguntar se a voz, ou talvez a chave da psicose, do ódio paranoico e do insulto, não pode ser uma chave de leitura para um mundo que não tem mais dentro e fora estáveis, um mundo de tantas janelas ao infinito, e justamente tem dificuldade de fazer um dentro e fora estável. Nesse contexto, a gente sabe quanto tem a macabra escolha de definir um nós do tipo nós contra ele. E o insulto como marca para isso. E lembrar também que Lacan não abordou a voz só pelo insulto, ou pela alucinação, mas pela religião. A voz na religião é exatamente o sonho, a crença de que você está ouvindo a pura presença, sem material significante. E a gente pensar também, nos nossos tempos, quanto em que os ditos do pastor, as fórmulas, as falas do pastor, 100 vezes repetidas, valem mais do que as fórmulas sem corpo da ciência. Vejamos, discutamos, mas de qualquer maneira, tanto em um polo, o paranoico, quanto no outro, o divino, Lacan destacou o quanto a análise opera pela materialidade do significado, por essas coisas, esses pedaços de coisas. Eu digo da voz é nos fazer pensar que ali não tem linguagem, ao contrário, é tudo linguagem. Mas a linguagem é assim, desencadeada. A gente busca esses elementos linguageiros, restos vocais, balbucios, sons, presenças pressentidas que marcaram uma história e fizeram dela alguma coisa única. E com esses restos de ditos que fizeram diferença, a gente compõe um novo modo de habitar a fantasia.